A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana nas nossa leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste primeiro trimestre de 2024, onde estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E nesta semana, meus queridos irmãos, vamos estudar a lição de número 3, que tem por data 21 de janeiro de 2024, e o título da lição que nós vamos estudar é A Natureza da Igreja. A compreensão, queridos, exata do que é igreja está presente aí nas marcas ou características que a identificam como sendo cristã. Então, esses aspectos estavam presentes, sobretudo nas relações e estilo de vida dos crentes do primeiro século. Então, o desafio, queridos, da igreja atual é desenvolver as práticas das primeiras obras nestes últimos tempos aí tão trabalhosos. E é isso que nós vamos estudar nessa lição. Então, eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura diária desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, tem como título A Igreja Centrada na Palavra Viva de Deus. O texto bíblico hoje encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Queridos, o evangelista João, no início aí do seu evangelho, apresenta a seus leitores o Logos, na ocasião em que o universo foi criado. Como ele disse, no princípio. Uma expressão aí que lembra Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então o Logos já existia e se relacionava com Deus, pois a palavra estava com Deus. Além disso, queridos, o Logos era o próprio Deus. Como destacou João, a palavra era Deus. Ademais, o Logos também foi o agente da criação, bem como a fonte de vida eterna. Em certo sentido, a verdadeira luz, o Logos, ao se tornar encarnada, ilumina aí todas as pessoas em toda parte a partir desse acontecimento. Infelizmente, queridos, embora todos em toda parte devam a sua existência ao Logos, o mundo, queridos, não o conheceu. Mais especificamente, ele veio para o que era o seu, e o seu próprio povo não o recebeu. Mas a todos os que receberam, que creram em seu nome, deu-lhes aí o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse Logos não é outro senão o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que na encarnação assumiu a natureza humana, Jesus Cristo. Aliás, esse Logos encarnado, o Deus homem Jesus Cristo, é a revelação visível do Deus invisível. Uma vez que o Logos é tudo isso e o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, a vida eterna dos seres humanos, o Filho encarnado de Deus, que é a revelação do Pai. Então não é preciso dizer que a igreja, queridos, é centrada nele como palavra de Deus. As Escrituras deixam esse fato muito claro, pois Jesus chama o que ele está edificando de minha igreja, como está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, com respeito à constituição da igreja, o apóstolo Paulo acrescenta que ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular, conforme está em Efésios 2:20. Então, a imagem da pedra angular tem como objetivo enfatizar a centralidade de Jesus Cristo para a igreja, como pedra principal do edifício, pela qual todo o restante do prédio se alinha. A pedra angular ocupa aí um lugar de suprema importância.
Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.